Aqui conosco já a Josi Gomes, que vai fazer uma análise exatamente, Josi, Satisfação Revela, bom dia, sobre os impactos positivos e negativos, né, da reforma da Previdência. Poderíamos dizer, nesse momento, que seria um mal necessário? Sim. Bom dia a todos. Na verdade, a reforma da Previdência, como a reforma tributária, a reforma política, são tantas reformas que o Brasil precisa ser feito, né? Então, a reforma da Previdência é um mal necessário. Mas a gente precisa avaliar quais os impactos negativos e positivos, ou seja, quais os ganhos, perdas, né, que são causados por essa reforma, porque toda essa reforma, essa decisão vai refletir no futuro. Sem dúvida. As futuras gerações. O que a gente percebe é que ou a informação ela é mal passada, ou a informação não consegue chegar a quem de direito. Então vamos saber o seguinte, vamos mostrar para o nosso telespectador, Josi, o que é que nós temos hoje, afinal de contas, já que na semana passada nós já temos o texto sendo aprovado num primeiro momento, né? Isso. Por exemplo, vamos tentar mostrar para o nosso telespectador, vamos lá. Então, vamos lá. A situação atual, né? A idade mínima para aposentadoria para a mulher 60 anos e o homem 65 anos, com Perfeito. Contribuição mínima de 15 anos, né? Ou tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos. O que muda, né, com a atual proposta? A mulher passa 62 anos, o homem 65 anos, mas o que muda realmente é o tempo de contribuição, ou seja, são 20 anos. Ou seja, mesmo que você tenha 65 anos, mas contribuiu apenas 15, terá que se aposentar aos 70. Conta primeiro o tempo de contribuição. Conta primeiro o tempo de contribuição. Perfeito. Então, esse é o grande diferencial. Porque imagina, você está bem próximo, falta um ano apenas para se aposentar e de repente você é surpreendido que tem mais 5 anos pela frente para se aposentar. Então, e 5 anos para quem está já, né, com esse período inteiro é muito tempo, diga-se de passagem, né? E aí temos outra... Próxima cartela, produção, por favor. Isso. Então, o aposentado, né, da zona rural, 55 anos a mulher e 60 anos o homem, essa é a situação atual, né? Certo. Na nova reforma, na reforma da Previdência, a mulher passa a 60 anos, o homem continua com 60. Ela se iguala ao homem. Se iguala ao homem. E o tempo é o mesmo, são os mesmos 20 anos que a gente falou anteriormente. Perfeito. Então, aumenta. No caso dos professores. Isso. O tempo de contribuição é de 25 anos a 30 anos, né? No caso, na situação atual. Não há idade mínima? Exato, não, nesse caso não tem, né, na atual situação. Isso é o que está acontecendo hoje, tá, gente? Com 25 anos, a mulher, né, de contribuição e o homem 30 anos na situação atual, ele pode se aposentar com 50 anos. Perfeito. Mas, com a atual proposta, a mulher passa 60 anos e o homem 60 anos. E a contribuição mínima, 30 anos. Então, muda a idade. Aí tem um detalhe importante, né, sobre a questão da regra do cálculo, né? Tá aí para que a gente vê, ó, o valor da aposentadoria não será menor que um salário mínimo, ou seja, R$ 988 nesse momento, esse ano, nem maior que o teto do INSS, que é de R$ 5.839. Isso é interessante, porque se aplica a qualquer profissão, né? Não interessa se o político ou se o professor, não importa. O teto máximo será de 5.839, ou seja, não ultrapassa o teto máximo, se for 5.839. As discussões, elas continuam, os deputados estão aí para obter a sua licença no meio do ano, né? As suas respectivas férias, mas no modo geral, Josi, o que é que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Veio num bom momento, a gente sabe que, como você mesmo disse, o Brasil precisa de várias reformas, política, tributária, a própria reforma da Previdência, já tivemos a reforma trabalhista, que há quem diga que isso ficou muito a desejar ainda, enfim, na sua avaliação. O déficit previdenciário é altíssimo, né? São mais de 700 bilhões, então isso pesa muito no bolso do governo. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. Vamos tomar como exemplo um profissional, por exemplo, da construção civil, né? Um pedreiro, imagina um pedreiro se aposentando aos 65 anos. Tem que ter todo um aparato para poder algumas ações preventivas
para que realmente esse profissional aguente. Então, ele não aguenta, chegou aos 60, já está... Você imagina que esses profissionais começam a trabalhar quase que aos 15 anos, sim, né, com seus pais. E casos até antes, né, inclusive. Casos até antes. Então, ao chegar aos 60, já está bastante desgastado, com sérios problemas na coluna, e vai ter que ir até os 65. A empresa não vai ficar com um profissional também que não produza, que não, né? Então, esse profissional vai para onde? Como o mercado vai absorver? Essa é uma coisa que me preocupa muito, só para que a gente possa fechar essa conversa, que é uma conversa muito profunda, a gente ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso, que é tanta questão, é pequena, mas no que diz respeito principalmente aos estados e aos municípios, se eles permanecem, se eles saem, que efeito e que impacto isso pode causar lá na frente da folha de pagamento, porque os estados atualmente, e os municípios também, via de regra, já estão reclamando e passando o pires, né? Já reclamando que já não tem dinheiro para bancar a folha salarial, né? Estados como Sergipe, por exemplo, paga-se atrasado e em 2 parcelas. Você imagina que situação, não é? Então, assim, como que a gente pode avaliar nesse aspecto? A situação é mais grave atualmente para o Brasil porque o PIB não tem dado sinais de aumento, né? Assim, a economia não tem tomado um ritmo. Então, o que acontece? O índice de desemprego tem aumentado significativamente, ou seja, a gente está numa sensação de instabilidade muito forte, de desconfiança muito forte. Então, qualquer mudança, e diga-se de passagem, essa não é qualquer mudança, afeta diretamente. Os estados e os municípios, né, e o governo têm que produzir mais, têm que gerar mais renda, têm que vender mais, têm que fazer a economia movimentar. Então, esse momento, o Brasil passa por um momento de estagnação. Esse é o grande problema. Então, os estados, se o governo deixa de arrecadar, estados e municípios também deixam de arrecadar. É uma grande bola de neve, né? O efeito dominó acaba aqui, na ponta final, sobrando para quem? Para nós, né, pobres mortais, a plebe. Exatamente. Mas, assim, a gente acredita que boa parte das mudanças sejam positivas, né? Mas há ainda muito que se discutir até chegar ao final. Pois é, tem que discutir de forma exaustiva e vamos estar de olho, viu, Josi, mais uma vez.